O tema da mensagem de hoje é: se não for para edificar, fique quieto. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas o que seja boa a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Amém? Amado, quando nós falamos de edificação, nós estamos falando de fé. Ou seja, tudo que eu quero edificar, eu estou baseado em fé. Eu estou baseado naquilo que a minha fé me sustenta a fazer, a edificar o meu irmão, a edificar pela palavra, por aquilo que ele ouve. Porque na verdade, fé é o modo de viver que nós devemos ter. E esse modo de viver, ele precisa ser 24 horas por dia. Nós somos cristãos 24 horas, sim ou não? Ou você só é crente na igreja e fora da igreja você é qualquer coisa? Não, nós devemos ser, né? A mesma coisa quando você é filho. Você é filho só na hora que está perto do seu pai ou da tua mãe? Não. Se alguém perguntar de quem você é filho, já pode ter até morrido, você vai dizer: olha, minha mãe chama fulana de tal e meu pai chamava fulano de tal. É algo que nunca iremos esquecer. Fé é mais ou menos isso. É aquilo aonde você nasceu, da forma que você foi plantado e exatamente da forma que Deus quer fazer conosco. Amém? Saiba que aconteça o que acontecer, sabe, mova o que mover, caia céus e terra, o Senhor te ama e escreveu o seu nome no livro da vida. O dia que você falou: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu quero que você saiba que você é amado de Deus. Talvez você diga assim: pastor, mas por que algumas coisas ruins têm me acontecido? Por que algumas aflições eu tenho passado? Por que de repente a morte tem cirandado, tem circulado e tem até querendo me pegar? Deixa eu te dizer uma coisa: porque você esqueceu em algum momento que você é amado de Deus. Sabe, amados, quando eu não conhecia o Evangelho e falava que Deus ama, eu dizia: nada, Deus tem tanta coisa para fazer, Ele não tem tempo para amar as pessoas. Ele até ama, mas aquele amor assim, sabe, igual você ama as crianças da rua, é diferente do amor da criança que você tem dentro de casa. Às vezes eu imaginava que Deus amava as pessoas, apenas aqueles que eram filhos, e não é verdade. Deus ama aqueles até que não é filho, até aquele que está aí fora, fazendo coisas muito erradas. Deus ama, não ama o pecado que está com ele, mas ama as pessoas. E tanto ama que o Senhor sempre está aguardando que essa pessoa venha até Ele. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados do quê? Cansados do dia a dia, cansados da vida, cansados de problema, cansados da enfermidade. Oprimido do quê? Sempre está angustiado. Você já viu pessoas que dizem assim: estou triste, eu estou sozinho, estou me sentindo mal. Você pergunta: mas o que aconteceu? Não sei explicar. Isso são angústias. Ninguém está doente, ninguém está passando mal, está todo mundo bem, né, dentro do possível, mas ela não está bem. Por quê? Porque ela está angustiada, está carregando fardo. E Jesus disse assim: quando nós estivermos desta forma, aí então nós vamos até Ele. Amém? Então, amado, muitos cristãos pensam que cristianismo é a pessoa viver assim, sabe? Vem à igreja 1 ou 2 vezes por semana, pede ajuda quando necessita, depois volta para casa e vive como sempre viveu. Uma vez que você é cristão, você tem que entender: Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor projetou para mim. A vida que Deus projetou para nós não é uma vida difícil. Tem gente que fala: nossa, mas ser crente é difícil. É mentira do diabo. É difícil você ser filho da sua mãe ou do seu pai? Não é. Ainda que o nosso pai e a nossa mãe às vezes tem algumas manias, às vezes tem algumas coisas que a gente não gosta, sei lá, de alguma forma. Tem pais e mães, né, de todo tipo, mas Deus é um Deus bom, é um pai bom, sabe? Nós não podemos ser aquela pessoa que fala como o mundo fala, que pensa como o mundo pensa e age como o mundo age. Nós devemos ser pessoas que devemos andar segundo a edificação da palavra do Senhor. Pastor, eu só falei porque eu estava nervoso. Então se você está nervoso, não fale, fique quieto. Porque quando a gente está nervoso, só sai besteira. É ou não é? Só sai palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavras ofensivas. Eu acho um absurdo pessoas se dizer ser cristão e falar palavrão. Não precisa ser cristão para falar palavrão, para não falar palavrão.
Na minha casa, quando nós éramos criança, nós éramos ensinados da seguinte forma: se algum de nós falasse caramba, minha mãe já dava um tapa na boca. Ela dizia, isso é palavrão. E ninguém era crente naquela época, mas havia princípios. Hoje, amado, as pessoas falam 10 palavras, 9 é palavrão. Xinga o outro e acha que está elogiando. Não é verdade? Nós precisamos não ser igual a ele, mas ser diferente. Crer nas coisas que o mundo crê é falar coisas que nós não devemos falar, não ter sabedoria. Primeiro ponto: como é que se vive a maneira de Deus? Vive-se fazendo 4 coisas. Primeiro, viver a palavra de Deus, a maneira de Deus é acreditar na palavra. A palavra de Deus disse, é isso que eu vou crer, é isso que eu vou colocar para a minha vida e ponto. Eu não tenho o que discutir. Tem pessoas que falam, não, mas eu não aceito, eu não acredito desta forma. Eu penso diferente. Então, se é para você pensar diferente e andar na vida de derrota que você sempre andou, continua. Mas se você se diz ser cristão e quer andar segundo a vontade do Senhor, você precisa primeiro crer na sua palavra e segundo, andar segundo o que ela diz. Segundo, meditar na palavra. O que é meditar? Meditar é ler e ficar meditando. Quantos aqui têm costume de fazer devocional pela manhã, ler um texto bíblico e ficar meditando naquele texto? Às vezes a pessoa fala assim, escuta, eu já li a Bíblia 5 vezes. Mas se perguntar para ele, qual foi o texto que mais te tocou em alguns momentos, ele não sabe, porque leu como lê um livro qualquer. E a Bíblia não é um livro qualquer. A palavra de Deus é algo que você lê e o Espírito Santo fala com você. Sabe quando os nossos pais falam assim, olha, na hora de você comer, coma devagar, mastigue várias vezes, sem pressa, não é? Porque isso vai fazer uma digestão melhor, você vai saborear o alimento melhor, e com certeza vai fazer para o seu corpo algo muito melhor do que você comer. Tem pessoas que vai colocando na boca igual pedreiro, né? Sabe, só falta pegar uma pá e dar 2 mastigadas para lá e para cá e já engole. Sempre vai ter úlcera, problema de estômago. Você é assim, irmão? Nós vamos orar por você, para essa barriga sumir. Amém? Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Às vezes você não sente o sabor do alimento, sabe? Eu não sei se você lembra de um desenho. Eu gosto muito de desenho. Tem um desenho, acho que é da Disney, chama-se Ratatouille. É isso, não é? Que o ratinho, ele fala sobre a comida e que ele come tudo que ele fosse comer, como queijo, qualquer coisa. Ele fechava os olhos e começava a perceber o alimento, né? Quais eram as cores, quais eram os sabores. Nós não temos tempo para isso, porque não queremos ter esse tempo. Tudo que a gente ouve aqui e sai ali. A pessoa acabou de te dizer. Aí quando te pergunta, o que falou? Eu não sei, eu sei que é alguma coisa parecida com isso. Por quê? Porque ele não para ouvir, ele não dá crédito naquilo que ele realmente quer ouvir. E meditar na palavra de Deus é isso. É eu li apenas um trecho e falar, Senhor, fala comigo. E aguarde, porque Ele vai falar com você. Sabe, irmãos, o nosso coração não pode ser bombardeado com as coisas que nós ouvimos todos os dias. É engraçado que você hoje em dia abre, sabe, liga a sua televisão, abre lá no jornal, ou lê uma revista, ou na internet. Em 5 minutos que a gente ouve as notícias desse mundo, a gente se entristece, quando não se revolta. Principalmente quando fala de política, não é verdade? Infelizmente, cada hora se descobre um podre maior, cada hora, sabe, quem deveria estar preso não está, cada hora a situação fica mais difícil, e esse povo só crescendo. É por isso que nós, pastor, nós então não devemos mais ver a televisão, não é isso, mas preencha o seu coração com aquilo que te traz alegria, que traga a presença de Deus. Terceiro, confessar a palavra. O que é confessar a palavra? Eu vou confessar aquilo que a palavra me diz. Eu tenho que acordar de manhã, ao invés de reclamar que está chovendo, ou que está calor, ou que está frio, ou que está garoando, ou que é feriado, ou que é segunda-feira, eu tenho que confessar, eu sou filho amado. Jesus se entregou na cruz por amor a mim. Eu vou vencer, eu vou conquistar, porque eu sou filho amado. Sabe, amado, quando a gente começa a confessar coisas que todo mundo confessa, e coisas que trazem tristezas e angústia, a tendência é a gente se frustrar.
Mas quando nós confessamos a palavra, está escrito isso, e eu vou vencer. Amém? O Lucas não está aí não, né? Ainda não. O Lucas, fiquei muito feliz ontem, ele comprou o seu primeiro carro, né? E aí ele trouxe para mim um dia. Falou: pastor, eu lembrei de uma coisa que você falou. Eu falei: o quê? Quando eu entrei no carro, eu lembrei daquela passagem. Eu tirei o meu sapato, falei: Senhor, está escrito que aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dará por herança. Olha, eu não tinha certeza nenhuma de compra, mas depois que eu entrei e fiz isso, sabe, o meu crédito foi liberado e o carro já está na minha mão. Sabe o que é isso, amado? É confessar a palavra. Se nós começarmos a confessar que eu não posso, eu não consigo, para mim não dá, eu sou um miserável, na minha família ninguém tem sorte, lá na minha família esse problema amoroso é o que mais tem, sabe, você está aderindo, você está confessando palavras negativas, e que não há necessidade. Nós já vivemos um monte de palavras negativas, não é verdade? Sempre crítica, sempre uma situação frustrante. É hora de você abrir a boca, sabe, e falar coisas boas, porque se for para falar coisa ruim, fica quieto, irmão. Amém? Próximo. Suas palavras são sementes adubadas. Próximo. Marcos 4:26 diz assim: e dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. 14. O que semeia a palavra é aquele que, quando nós semeamos, ela vira semente. Preste atenção, amado. Certa vez o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão em todos os lugares, anunciem o Evangelho, não tenha medo. Foi o primeiro momento que eles foram sem o Mestre, que era muito fácil andar com Jesus. Cada vez que eles andavam com Jesus, eles iam um milagre diferente, eles iam uma atitude diferente, uma manifestação de amor, de graça diferente. Mas o Senhor disse assim: agora é hora de vocês irem. E eles foram, ficaram uns dias ministrando em todos os lugares. Quando eles voltaram muito felizes. E eles voltaram empolgados, dizendo: nossa, Senhor, foi maravilhoso, até os demônios se sujeitavam a nós, tudo que nós fazíamos, sabe, acontecia, nós orávamos, as pessoas eram curadas, nós liberávamos uma palavra e aquilo acontecia. Voltaram encantados. E o Senhor Jesus disse assim: é isso que eu quero que vocês façam. Confesse a palavra, porque essas palavras são semente. Às vezes, amado, algo que você ministrou agora não aconteceu ainda, fique em paz, porque nenhuma palavra dele volta vazia. Pastor, você orou pela pessoa, sabe, e na hora não aconteceu nada. Eu não fico preocupado com o que vai acontecer, porque não sou eu que abençoo, eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Eu faço na confiança que Ele já fez. Jesus, quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, ele não orou ao Pai pedindo, ele orou ao Pai agradecendo, dizendo: Pai, eu te agradeço porque esse milagre já aconteceu. E depois que ele ora assim, é que ele fala: Lázaro, sai para fora. Uma palavra liberada com fé e atitude, crendo que não é por você, não é pelo teu poder, ou pela tua fé, ou por aquilo que você faz direitinho. Sabe o que o diabo faz? Na hora que você vai orar por alguém, ou vai pedir algo para Deus, o diabo fala: você? Tem vergonha na cara não? Você acabou de pecar, você acabou de errar. Você que hoje fala que não vai fazer, daqui a pouco você está fazendo de novo. Você não tem vergonha na cara? Este é o papel do diabo. E nós ouvimos esta voz achando que é o Espírito Santo. O Espírito nunca vai te constranger desta forma. A única maneira que o Espírito Santo nos constrange é em amor. Não para te bater, não para te surrar, para te humilhar. Porque o dia que Ele te chamou, Ele conhecia todos os seus defeitos. Então não seria, sabe, amado, não seria legal que agora Ele apontasse o teu defeito. E você sabe que você tem lutado para mudar, mas tem coisas que só o tempo que faz. Não é fácil. E não é o Espírito Santo que vai te chamar, te xingar e te humilhar. Pelo contrário, Ele disse assim: eu te chamei, meu nome está em você, e aonde você estiver, ali estarei eu. Amém? O que você semear, na verdade é aquilo que você vai colher. Se você semear ervilha, você vai colher ervilha. Se você semear erva daninha, você vai colher ervas daninhas. Sabe, irmãos, às vezes nós falamos de coisas e não queremos colher. Você já viu aquelas pessoas que têm mania de doença? Então ela fala assim: olha, eu fui no meu médico, e o meu médico disse que a minha
Sabe, a minha enxaqueca, a minha dor de cabeça, a minha úlcera, o meu câncer, tomou posse daquilo que ele acredita que é dele. Como cristão nós devemos dizer assim, olha, o médico, que ele não é seu médico é Jesus, disse que você está com determinada coisa, mas a palavra diz que em Cristo você já está curado. E se você acreditar nisso, você vai ver a cura. Não acredite pelo que você merece, porque nós não merecemos nada, mas Ele morreu na cruz e entregou na cruz a sua vida para que eu e você tivesse vida, e vida em abundância. Às vezes, amado, aquilo que nós falamos é o que nós iremos colher. Acompanhe comigo no quadro. Se falar de doença, colherá? Se falar de desastre, colherá? Se falar de problemas, colherá? Preste atenção. Se você falar de doença, tem gente que vive falando de doença, ele está sempre envolvido com problema de doença. Tem gente que compra um remédio dizendo, olha, eu fiquei sabendo que esse remédio aqui é bom para úlcera. Aí você fala, mas você não tem úlcera, por que você comprou? Ah, vai que, né? Vai que eu tenha. Você acha que eu vou? Não, eu já vou me medicar. Tem gente que se automedica, tem mania disso. Por quê? Porque falam de doença o tempo inteiro, fala de desastre o tempo inteiro, então vive no meio de desastre. Se você disser, eu sou quem Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Se você disser, eu posso o que Deus diz que eu posso, então você colherá bênção, saúde, prosperidade e assim por diante. Essa é a tua escolha. Nós devemos colher aquilo que nós queremos plantar. Ninguém quer plantar abacaxi para colher jaca. Se você plantou abacaxi, é abacaxi que você vai colher. Tem gente que planta erva daninha e quer colher erva saudável. Nós somos aquilo que nós falamos. Deixa eu te dar um exemplo. Se alguém perguntar para mim, você é o quê? Sou pastor. Se ele perguntar, você faz o quê? Aí eu digo, trabalho com restauração de piso. Você está entendendo? O que eu trabalho e o que você é. Se eu perguntar para o Ricardo, você é o quê? Ele fala, eu sou cristão. Se eu perguntar para ele, você faz o quê? Aí ele vai falar da profissão dele. Às vezes nós confundimos isso. Tem gente que não fala que você é cristão. Ah não, o que as pessoas vão pensar? Eu estou pouco me importando que as pessoas vão pensar. Quando eu era pai de santo, eu não tinha vergonha de dizer que eu era pai de santo. Por que agora eu tenho vergonha de dizer que eu sou servo do Altíssimo? Agora é que eu devo me orgulhar, sabe? Agora é que eu devo dizer, não estou importando se alguém vai me olhar torto, eu tenho que confessar a palavra. Por quê? Porque as minhas atitudes, falando quem eu sou, é que faz acontecer. Sabe, irmão, essa semana eu estava no mercado, encontrei um rapaz que veio do Paraná. Este rapaz me abordou. Não senti cheiro de bebida nele, nem de droga, nem de cigarro, nada. Ele falou, olha, eu estou assim, passando por isso. Não quero dinheiro não, quero só que você me dá compra um saco de arroz para mim. Minha esposa acabou de arrumar emprego lá no Ipiranga, ela leva a marmita e só está levando arroz, e o arroz está acabando. Temos 2 crianças. Eu fui tocado por aquilo. Falei, ok, entramos, pegamos um carrinho e fiz uma despesa para ele. Falei, pegue tudo que você precisa. E ele ficou muito constrangido com aquele ato. E aí depois ele falou assim, nossa, mas você é diferente. Você é de alguma igreja? Falei, sim, sou da igreja de Adoração Profética aqui embaixo. Ele falou, mas tem algo mais. Você é o quê? Aí eu disse, eu sou pastor. Ele falou, era por isso. Eu falei, não é por isso. Eu fiz independente de quem eu sou, mas dentro daquilo que eu acredito. O que eu estou fazendo para você, eu faço para muitas pessoas. Não porque eu quero que um dia alguém faça para mim, porque eu sei quem faz para mim é o Senhor. Mas é isso que nós devemos fazer. Às vezes, amado, a gente se depara com a pessoa e fala que é um vagabundo, vai comprar droga, vai vender isso daí, sabe, para fumar maconha. Amado, nosso problema é que nós julgamos e colocamos todo mundo numa panela só. Sabe, às vezes a gente ouve o governo dizendo para você não dar esmola na rua. É engraçado, sabe? Se o governo falasse assim, ó, não dá esmola na rua, porque nós iremos fazer, porque nós iremos, sabe, tirar essas pessoas de lá. Agora não dá esmola, o cara não consegue nada, aí ele vai roubar, porque ele não consegue emprego, porque ele não consegue manter a droga. E aí então,
nós achamos que isso é lícito. Nós devemos abençoar o próximo, independente do que ele vá fazer. Deus te abençoou tantas vezes e você não fez a medida que Ele gostaria que você fizesse, mas nem por isso Ele deixou de te abençoar. Sabe, irmãos, então nós precisamos fazer isso, porque palavras são semente, atitudes são semente. Às vezes você é aquela pessoa que não gosta de fofoca, sabe? Nunca vi você falando de fofoca para ninguém, mas às vezes você empresta seus ouvidos como pinico para os outros virem e colocar um monte de baboseira. Talvez você não vai reproduzir aquilo, mas aquilo entra no teu coração e quer roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, irmão? Próximo, controle a sua língua, ou ela te controlará. Tiago 3,5 diz: assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque tão pequeno fogo incendeia. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Se você escolher falar de morte, você terá maldição. Se você escolher falar de coisas ruins, sabe, você vai escolher essas coisas ruins para a sua vida, porque a palavra de Deus diz assim, que a boca fala aquilo que o coração está. A boca fala aquilo que o coração está. Às vezes nós falamos assim: ah, mas pastor, é difícil a gente conhecer pessoas. Eu te digo que você está redondamente enganado. Eu converso com uma pessoa meia hora, eu sei quem ela é. Ah, mas você tem a experiência? Não, a Bíblia fala que a boca fala e o coração está cheio. A pessoa só fala de derrota, só fala de frustração, só fala de, sabe, de pecado. É aquilo que ela é, amado. Às vezes nós falamos com uma pessoa que se diz cristão. Você conversa com ele meia hora e fala: meu Deus, eu que estou no mundo sou mais crente que ele. Sabe? Eu já vi pessoas, o próprio médico dizendo, um caso que está na família, um problema de enfermidade, o médico é do mundo, o cara é crente, ele fica desesperado, o médico fala: calma, crê em Deus. Ele era a única pessoa que não tinha que ouvir isso, ele tinha que falar isso. Mas às vezes nós ficamos perturbados com isso. Por quê? Porque é muito fácil falar coisas negativas, mas é difícil falar coisas positivas. Porque nem todo mundo quer ouvir coisas positivas, mas eu quero, você precisa querer, porque Deus assim fala. Amém? Palavras negativas, falar de doença, causa desastre, causa problemas. Sabe, amado, palavras de vida são aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Marcos 11:23 diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Jesus disse não duvidar em seu coração, mas crer naquilo que diz, se fará realmente o que será feito. É claro que Jesus, ele faz essa parábola, né? Ele fala a respeito deste monte, mas ele não diz para que o monte realmente sairia, mas ele compara algo grande como um monte. Se você falar, se você anunciar a palavra do Senhor, ordenando, até o monte sai daqui e lança-te no mar. Nós não vimos nem na época de Jesus nenhum monte voando para lá e para cá e caia no mar, ele vai para o oceano, vai para o Pacífico, vai para o Índico, não. Mas a expressão monte é porque pode ser algo muito grande, pelo poder da palavra, vai sair da onde está e será lançado no mar. Amém? Tudo que você acreditar, amado, no seu coração, tudo aquilo que você colocar como meta, é o que Deus vai fazer. Josué capítulo 1 versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quando a palavra de Deus, o Senhor falou para Josué, ele disse assim: olha, aqui está a fórmula. Este livro é a palavra de Deus. Se você crer nele, se você meditar nele de todo o seu coração, tudo que você fizer prosperará. Sabe, amado, o Senhor disse para Josué: não deixe que a tua boca fale, sabe, o que lhe apetece. Não deixe que a tua boca fale aquilo que você vê ou que você sente. Nós não podemos andar por aquilo que nós vimos, nós não podemos andar por aquilo que nós sentimos, nós devemos andar por aquilo que nós cremos. Repita comigo: eu andarei
por aquilo que eu creio, e não por aquilo que eu vejo. Ou seja, quando nós andamos pelo que cremos, ainda que você não enxergue, ainda que você não veja, ainda que você não esteja sentindo, saiba que a palavra dele faz acontecer. Amém? Fale apenas o que vem da Bíblia. Fale o que é a tua saúde, o que a Bíblia diz sobre a tua saúde. Pastor, mas o médico disse isso então. Amém. O médico é um profissional que estudou, sabe? Que realmente ele está falando baseado naquilo que ele viu no exame. Realmente algo que existe, está lá. Mas existe alguém que te criou, que pode mudar todas essas coisas. Eu só preciso crer nisso. Eu até acredito que o médico está falando certo, mas eu quero acreditar mais naquilo que a palavra de Deus diz para mim. Amém? Lado negativo. Próxima tela. Zacarias era um sacerdote de Deus e duvidou. Olha que interessante essa história. Lucas 1,13 diz assim: mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Versículo 17 diz: a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, a minha mulher também está avançada de idade. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. Imagine você que Zacarias era um sacerdote. Ele fala com o pai porque ele queria ter filho e a sua mulher era estéril. Deus ouve a oração dele e manda um anjo até ele. Olha que interessante. E o anjo fala tal, que a sua oração foi ouvida, e assim, né, vai acontecer, vai vir um garoto, ele vai colocar o nome de João, e ele ouvindo. Aí daqui a pouco ele fala: mas quem que me garante que isso é verdade? Eu sou velho, minha esposa também é velha. Isso que você está me falando não procede. Cientificamente não condiz. Humanamente é impossível. O anjo olhou para ele, em outras palavras, não foi isso que o anjo disse, palavras agora são minhas: você acha que eu vim do céu? Sou Gabriel, um dos anjos mais fortes que anda ao lado de Deus. Eu assisto ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Ele me manda vim aqui te contar uma historinha. Em outras palavras, sabe, ele disse assim: escuta, eu estou aqui fazendo o quê? Eu saí da glória, coisa que não é normal, um anjo vir até uma pessoa para falar que a tua oração foi respondida. Eu vim porque o Senhor mandou, eu vim, e agora você está dizendo que não é verdade, por conta da sua incredulidade, e por palavras que você está lançando, que não deveria, você vai ficar mudo até o dia que essa criança nascer. E ele fica literalmente mudo. Por quê? Porque ele era um murmurador, amado de Deus. Deus amava ele dessa forma, mas sabia que ele era murmurador. Sabe aquela pessoa que é crente, que está na casa do Senhor, que ora, que jejua, que toma santa ceia, que faz tudo o que é normal, mas vive murmurando? Por muitas vezes o Senhor fica em silêncio com ele, permite que ele fique calado por um tempo, porque fala demais, e com palavras são sementes de ervas daninhas. O dia que a criança nasceu, ele volta a falar. E aí perguntaram: o que será que aconteceu? Aí ele conta a história, que ele duvidou, mas que o Senhor é Deus para fazer. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe, amado, Deus mandou lhe dizer que a mulher teria esse filho, e ele então quis estragar tudo com palavras negativas. Às vezes nós queremos estragar o plano de Deus. Sabe, tem coisas que a gente fala assim: Senhor, eu queria que o Senhor falasse o que vai acontecer comigo. Para quê? Para você contar para todo mundo na hora errada. Já pensou, Ricardo, se o Senhor te visitasse nesta madrugada e falar: Ricardo, daqui até o dia da sua morte vai acontecer isso. Algumas coisas você vai ficar feliz, e outras você não vai entender, e outras você vai falar: mas por que isso tem que acontecer? Qual é a tendência do ser humano? Dar palpite, não é verdade?
E aí ele chega, vai falar as coisas boas para o seu próprio inimigo. Pessoas que não torcem, que não oram por ele, que quer ver o mal dele. Aí ele vai falar: eu vou falar para ele ficar morrendo de inveja. Vou falar porque ele vai comer a unha, porque Deus é bom comigo e com ele não vai acontecer. Já começou com o princípio errado. Deus não quer pegar aquilo que é bênção, sabe? Que Ele quer te abençoar para provocar ninguém, pelo contrário. O Senhor quer te abençoar para que a bênção que está sobre você também seja derramada sobre outros. Sabe, irmãos? Uma coisa que Zacarias precisava entender é que ele tinha que ficar calado, porque Deus só age quando nós aguardamos em silêncio. Fale quando a bênção acontecer. Próximo, letra A. Para de usar palavras negativas. O nome de Jesus arranca toda a erva daninha. Uma coisa que eu acho um absurdo, mas a gente vê isso acontecer, às vezes até no YouTube mesmo. Eu não sei, eu acho que nesse ponto eu sou meio quadrado, mas eu não consigo aceitar piada com o nome de Jesus. A gente até ouve piada com quem não conhece o nome que está sobre todo nome. Mas crente fazer piadinha com o nome de Jesus é uma aberração, né, irmãos? Até porque às vezes você não gosta que uma pessoa faça uma piada com o nome da tua mãe, não é verdade? Com o nome do teu pai, com o nome do teu filho, mas com o nome do teu Deus pode. E às vezes nós não fazemos nada, sabe? Sabe o que acontece, amado? Muita gente anda colhendo aquilo que a sua boca tem semeado. Sabe, palavras negativas, palavras profanas, e não caminham. Ao invés de eu gastar o meu tempo de falar coisas ruins, vamos falar coisas boas. Letra B. Não aceite palavras negativas em sua vida. Sabe, tem pessoas que às vezes falam uma palavra negativa, diretamente ou indiretamente profetiza algo ruim sobre você. E às vezes a gente diz o quê? Amém. Você sabia que amém é a menor oração do mundo e uma das mais poderosas? Quando você diz amém, você diz: eu creio, eu aceito, eu tomo posse disso para a minha vida, é isso que eu quero. Aí a pessoa vai e fala um monte de derrota. Tem gente que sai por aí procurando igrejas que traz profecia, e aí o profeta vem e coloca um monte de barbaridade. Aí a pessoa balança a cabeça e fala: amém. Amém, está amarrado esse amém. Sabe? Tenho que aceitar isso não. A Bíblia não diz para me julgar o profeta, mas diz para me julgar a profecia. O que sai da boca de Deus é para me levantar. O que sai da boca de Deus é para me colocar de pé. O que sai da boca de Deus é para me limpar. O que sai da boca de Deus é para me abençoar. Se for o contrário disso, não procede dele. Amém? Amém. O cara até com medo de dizer amém, né? Tinha uma irmãzinha na nossa igreja. A irmã Rosa está aí não, né? É a mãe dela. A mãe dela era da nossa igreja antes de ir para o Ceará. E ela dormia no culto. Então durante o culto, na hora da palavra, ela ficava cochilando, dava aquilo assim. Aí um dia eu estava falando do diabo, ela: glória a Deus. Ela acordou e todo mundo olhou para ela, porque ela tinha mania. Ela acordava e falava: glória a Deus, glória. Nem sabia o que estava dizendo. Ou quando não, ela dizia: amém, amém. Tadinha da irmã. Pelo jeito hoje continua do mesmo jeito, dormindo no culto. Amado, nós devemos resistir toda a tentação de falar negativo. Como se resiste, pastor, essa tentação? Sabe? Eu quero que você pegue num bloco de notas e anote as frases negativas para parar de semear. O que você costuma dizer negativo? Tem coisa que você fala, não tem? Chegue na tua casa hoje, pega um bloco de notas e fala: eu costumo dizer isso, costumo dizer que eu não vou conseguir aquilo, costumo dizer que é difícil, estou cansado, não aguento mais, minha saúde não está boa. Olha quantas palavras negativas você tem repetido. Se não der um jeito, eu mesmo vou dar esse jeito. Deixa eu dizer uma coisa: se Deus não fizer, ninguém mais pode fazer. Amém? Anote isso, ora e fala: Senhor, me repreenda, Espírito Santo, me repreenda na hora que eu começar a anunciar isso de novo, porque vai passar os dias, eu vou esquecer, mas o Senhor não esquece.
você vai ver que muitas coisas vão começar a mudar. Letra C, resista ao medo com quem resiste a uma tentação. Jó 3,25 diz assim: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Por que Jó diz isso? Jó 3,25. Jó, ele dizia o seguinte: Jó era igual aquele do remédio, sabe? Eu vou comprar porque vai que... Toda vez Jó, ele sacrificava ao Senhor pelo pecado da sua família, pelo pecado dos filhos, mesmo que não tinha necessidade. E a tendência de Jó era: não, vai que meu filho peca, vai que a minha família faz alguma coisa que desagrada ao Senhor, pronto, eu já vou fazer um sacrifício. Jó foi um homem que agiu de justiça própria. Ele achava que o seu sacrifício diante de Deus, em outras palavras, calava a boca de Deus. Em outras palavras, assim: Senhor, ele até pecou, mas antes dele pecar, eu já dei o que o Senhor queria, sacrifício. E a palavra do Senhor diz assim, que Deus não se agrada de sacrifício de homens. Deus não se agrada de sacrifício de animais, de sangue. Mas Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. Deus se agrada de um homem, de uma mulher que diz: Senhor, eu errei, eu pequei, sim, mas eu estou arrependido. Isso Deus se agrada. Isso Ele opera, sabe? Porque o medo, amado, ele atrai a si o mal. Ou seja, eu sou cristão, eu confesso o nome do Senhor Jesus. É normal que a gente tenha alguns medos. Uma pessoa que não tenha medo em nenhum momento é uma pessoa que não é muito normal. Porque existe um medo que eu não vou atravessar uma avenida, sabe, que os carros estão passando, todos eles uma velocidade muito grande, e eu dizer: não, eu não sou medroso, eu vou passar. Isso é loucura, isso é suicídio. Tem coisas que você vai dizer: olha, eu não vou entrar em determinado bairro, determinado horário, não porque eu não confio em Deus, porque é um lugar perigoso. Por que eu vou lá esse horário? É melhor ir em outro horário. São medos naturais, até que nos mantém vida. Eu falo de medo daquilo que é promessa para a tua vida, e o diabo diz que é o contrário, e você tem medo que aquele mal vai te assolar. Não vai, não. Um dos salmos mais conhecidos, o Senhor diz assim: 1000 cairá, 10.000, mas tu não. Sabe, irmãos, o Salmo 91, ele tem esse poder: 1000 pessoas cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se 1000 foi à esquerda, 10.000 à direita, são 11.000. Um homem cheio da palavra de Deus, crendo que ele é amado de Deus, ele tem mais força e autoridade do que 11.000 pessoas. É isso que o salmista diz: 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Está entendendo? É claro que eu não devo, sabe, amado, tentar a Deus, mas existem coisas que nós precisamos fazer, e aí então atrai para você o que está escrito ao seu respeito. Sabe, amado, se não for para edificar, fique quieto. Se não for para edificar, então cala a boca, sabe? Alguém vai falar assim: o que você acha? Não tem o que achar, então você também não precisa dar opinião. Você não é a última pessoa que dá a palavra, a última pessoa que dá a palavra é Deus. Uma vez eu cheguei, uma irmã chegou a mim e falou assim, contou uma história e falou: pastor, o que você acha? Eu disse: nada. Ela disse: como assim? Eu disse: irmã, eu não tenho o que falar para você. Sobre esse assunto eu não domino. Se é para me falar besteira, eu prefiro ficar quieto. Eu só acho que você tem que orar. Eu vou orar também, se Deus me der uma palavra, eu vou te falar. Caso contrário, eu não sou guru para você trazer uma informação e eu ter, sabe, a revelação e te falar qualquer coisa. Uma coisa que eu não me prendo é nisso. Eu sou tão ser humano quanto você, e sou tão carente de Deus quanto você. É claro que tenho o privilégio de andar com o Senhor há muitos anos, e tenho algumas revelações, mas amado, ninguém é melhor do que ninguém. Então às vezes você vai ver alguém falar alguma besteira, alguém tratar, sabe, de alguma forma, né, questionável. Nossa, mas ele é um líder, nossa, ele é um pastor, ele é isso, é meu pai, é minha mãe. Somos seres humanos, amém? Uma coisa que nós não podemos é essa prática acontecer sempre, mas saber que todos nós estamos sujeitos a errar. O único que foi perfeito foi Jesus, mas nós podemos andar no caminho dele, sabe, e perceber, se aquilo que eu for falar não vai levantar a pessoa, não vai edificar, é melhor que eu fique quieto, não é verdade? Porque aí eu estarei abençoando e não amaldiçoando, amém?
Se essa